Bom, então a gente vai dar início ao esclarecimento de algumas dúvidas a partir de uma que é recorrente, que é a diferença entre hipótese e teoria, né? Os dois termos têm a mesma origem linguística, ambos vêm do grego, e hipótese, em estrito senso, é uma possível tese, uma possível explicação. E a gente utiliza na ciência assim como a gente utiliza no dia a dia, no cotidiano. Eu vou começar com esse exemplo. Por exemplo, quando os policiais vão para uma cena do crime, eles olham aquilo tudo e falam: olha, nós estamos trabalhando com a hipótese de homicídio seguido de suicídio. Por que eles falam estamos trabalhando com essa hipótese? Porque esta primeira explicação ela está sujeita a uma verificação, ela está sujeita à coleta de provas, ela está sujeita a uma nova explicação, né? Então, por isso a hipótese é uma possível tese, né? E uma tese que ela não é um palpite, né? Essa é a diferença. Porque um palpite eu dou o palpite e esqueço. A hipótese não. A hipótese é uma explicação que eu forneço, mas que eu me disponho a confrontá-la com o real, a observar, a descartá-la, a refutá-la ou, pouco a pouco, a confirmá-la, né? E o mesmo se passa numa hipótese científica. Então eu quero, por exemplo, entender por que aconteceu um tsunami. E os cientistas apresentam uma primeira hipótese, como o movimento das placas tectônicas e o reflexo no mar, etc. Depois eu preciso de elementos que ou confirmem ou refutem essa hipótese. Então, num certo sentido, toda teoria e toda teoria científica é uma hipótese. Porque, como nós vimos no nosso texto, por mais que uma teoria, que uma hipótese seja confirmada, sempre pode haver um outro experimento no futuro que a refute. Então, a teoria científica é sempre uma hipótese, às vezes mais ou menos sólida, mais ou menos comprovada, mais ou menos aceita. E o termo teoria, da onde vem, né? E quais são os seus diferentes usos? Há muitos usos distintos para o termo teoria. Ele começa também com uma experiência grega. A palavra, é interessante que a palavra que nasce não é a teoria, é o teórico. O teóricos eram as pessoas que iam assistir os Jogos Olímpicos na Grécia Antiga, né? Os Jogos Olímpicos eram uma simbolização de jogos de guerra, né? E havia aqueles que iam para fazer os jogos, para competir, havia aqueles que iam para vender coisas, né? E havia aqueles que iam só para contemplar, para ver os jogos. E os gregos diziam que se você quisesse saber se uma Olimpíada havia sido boa ou má, teria que perguntar para aqueles que só isso assistiam, os teóricos. Claro, porque um atleta que perdeu a Olimpíada foi mal, que ganhou ela foi bem. Então, o teóricos era aquele que tinha uma observação desinteressada do jogo olímpico. E pouco a pouco essa palavra migra para o campo da filosofia, na expectativa de que o filósofo, né, o que busca a sabedoria, né, aquele que se dispõe a procurá-la, mas que, porque não a tem, ele deveria ter um ponto de vista desinteressado, tal como o teóricos dos Jogos Olímpicos, né? O que significa esse ponto de vista desinteressado? Ele não está defendendo uma perspectiva que lhe é peculiar. Ele está olhando o fenômeno, tentando explicar como ele acontece. Daí, portanto, essa ideia de que a filosofia e a ciência aqui na Grécia não se separam, seriam atividades teóricas, atividades de contemplação e explicação do mundo, e não interferência. O termo, pouco a pouco, vai migrando também para a ciência moderna. Mas na ciência moderna ele acaba tomando um sentido um pouco peculiar. Então a gente fala, por exemplo, da teoria da evolução em Darwin, mas fala de uma investigação científica na ilha de Galápagos. Por que essa distinção? Em geral, isso não é sempre assim, mas em geral, a gente fala em teoria quando você tem um grande corpo conceitual explicativo, como Darwin, então a teoria da evolução. A gente também fala, por exemplo, da teoria do desenvolvimento cognitivo em Piaget, né? Muito utilizada na escola, né? Por quê? Porque Piaget tem um amplo esforço de explicação do desenvolvimento da criança. E esse amplo esforço, com todos os seus conceitos, a forma de compreender isso, a gente chama uma teoria do desenvolvimento infantil. E às vezes há pequenas pesquisas que vão investigar especificamente uma coisa, e a gente não chama exatamente de uma teoria, né? Fala uma tese, um argumento, uma investigação. Então a teoria a gente usa mais para essas grandes categorias, como a teoria do capital em Marx também, por exemplo, né? Então são grandes corpos explicativos e às vezes, frequentemente, na verdade, a gente recorre a essas grandes teorias para fazer uma pesquisa menorzinha. Então eu vou, a partir de Marx, analisar, por exemplo, um fenômeno específico que foi o desaparecimento dos caiçaras no litoral, né, paulista. Aqui eu não vou falar exatamente de uma teoria, mas é de uma pesquisa empírica, científica, fundada numa teoria, numa visão muito ampla, né?
Claro que às vezes a gente também usa o termo teoria, ligado talvez a esse uso que a gente faz na ciência, no nosso senso comum. Eu vou lembrar, por exemplo, o Machado de Assis tem um conto muito bonito que chama A Teoria do Medalhão, né? E aqui o termo teoria é uma explicação que eu tenho para o mundo, uma forma de olhar o mundo, enfim, uma concepção de mundo, no sentido mais simples, no senso comum. Mas quando a gente usa, então, fechando, resumindo, quando a gente usa teoria em ciências, a gente, em geral, se refere a grandes sistemas explicativos feitos por alguns grandes pesquisadores, como é o caso de Darwin, Piaget, Marx, Newton, etc. E a hipótese é aquela explicação que se faz para um fenômeno, né, seja ele amplo ou específico, e que se coloca à prova. Então, não é só um palpite que eu tenho. Por exemplo, eu posso ter um palpite do tipo, eu acho que Kennedy foi assassinado pela CIA. Tá bom, isso é um palpite. Eu não preciso colocá-la à prova. É uma convicção minha, né? Ela é, como nós veremos adiante, mais uma opinião do que uma hipótese.